Olá, meu nome é Paulo Cogos. Eu tinha gravado um vídeo ao vivo que eu aprendi a mexer nele. Achei interessante porque ele não ocupa a memória do celular, para tirar dúvidas sobre o meu posicionamento político, alvo de muitas críticas. Só que eu tinha postado na minha timeline do Ivan Kwankapov Dragunoevski, então ninguém viu. Até eu aprender a postar no libertarianismo demorou. Então eu tô aqui no carro agora, tem coisa pra fazer, mas vocês podem deixar nos comentários que eu posso responder dúvidas sobre o meu posicionamento político. Eu só não posso ler enquanto eu dirijo porque eu fiz promessa. E isso era uma ação que poderia periclitar vidas humanas inocentes. Portanto, eu não mais dirijo com o celular na mão. Então, vocês podem fazer perguntas nos comentários a respeito de política, de temas atuais, de temas relacionados ao libertarianismo, princípios conservadores, que eu posso ir respondendo aqui na medida do possível. Eu acho que agora tá gravando no libertarianismo, né? Espero eu. Só que aí eu vou colocar o celular aqui no banco, porque eu não posso dirigir com o celular na mão. Tô esperando alguém aparecer, tem 2 pessoas vendo, mas até agora ninguém perguntou nada. Vou repetir, portanto. Nesse vídeo vocês podem fazer perguntas sobre o meu posicionamento político ou sobre opiniões a respeito de temas atuais, a respeito da eleição do Trump, a respeito de temas polêmicos, a respeito de economia, de qualquer tema ligado a libertarianismo, escola austríaca de economia, conservadorismo. Podem perguntar, tinha 3, agora tem 2. Se ninguém perguntar nada, eu vou desligar essa merda aqui. Eu sou muito feio, credo. Bom, ninguém vai perguntar nada pelo jeito. Esse sistema de vídeo ao vivo não é legal. Tem uma pessoa só vendo. Ei, 0. Ok. Bom, alguém pode perguntar qualquer coisa aí que eu respondo. Política, economia, temas atuais, temas polêmicos. Posso ir falando, vocês colocam no comentário que eu vou dirigir. E pro trânsito não ficar monótono, eu vou respondendo na medida do possível. 4 pessoas aí. Pergunta alguém aí, pergunta alguma coisa. Bom, eu vou sair então. Vou deixar gravando aqui. Bom, agora tem 6 pessoas. Alguém pergunta alguma coisa pra eu ter que falar enquanto eu dirijo, senão eu vou... Ó, já vou colocar o celular aqui. Vocês não vão mais ter que olhar pra minha cara feia. É, que bicho feio, disse Pedro Alves. Concordo. Eu sou homem, e homem é feio mesmo. Tem muita gente aí no grupo que acha que não é, né? Tem muita gente aí... Ó, já sei, um tema pra eu ir falando. Eu tô com o celular assim. John Cardoso pergunta: como seria feita a segurança das fronteiras num país libertário? As fronteiras num mundo anarcocapitalista, num mundo libertário, seriam bem diferentes das que são hoje. Elas não seriam fronteiras artificiais. Eu não me lembro quem disse a seguinte frase: a pólvora é uma substância negra muito usada na delimitação de fronteiras entre os países. Seria porque os custos das guerras seriam muito altos. As fronteiras, elas no mundo libertário teriam basicamente 2 características que as distinguiriam das fronteiras atuais. Primeiro, que elas seriam reais. Elas delimitariam culturas completamente distintas umas das outras, culturas locais. Pessoas que realmente quiseram se unir e cooperar de maneira autônoma. Então as pessoas dentro dessa fronteira teriam autonomias. A segunda coisa, basicamente, falando de política, a história dos estados, a história dos impérios, a história dos países e blocos, ela não tinha nenhum critério lógico, nenhum critério ético para ser definida. Então ela realmente era definida na porrada. A defesa dessas fronteiras também era na porrada. Imperialismo. Como essas fronteiras definiam não uma sociedade autônoma, uma sociedade livre e natural, mas uma fazenda humana, aqueles que controlavam essa fronteira tinham, ao longo da história, e tem até hoje, todo o incentivo para se expandir. Eles vão poder cultivar mais gado humano se eles se expandirem. Por isso, incentivo para as guerras. Só que as guerras são destrutivas, extremamente destrutivas. Elas derrubam dinastias, elas derrubam impérios. Para um monarca, as guerras são muito custosas. Mas numa democracia, elas não só são mais baratas, como existe também um componente nacionalista muito mais forte. Vocês podem ver aí que hinos nacionais e coisas do tipo surgiram da Revolução Francesa para frente. No século XX, o século mais sangrento da história, foi o século da democracia dos bancos centrais. Então, realmente, a defesa das fronteiras do mundo estatista requer exército
Além disso, não há uma lógica da imigração, porque aqueles que controlam essas fronteiras artificiais são instituições monopolistas e artificiais também. Agora, respondendo a pergunta de uma vez, como seria feito num mundo libertário? Imagina um condomínio que tem a sua segurança. Eles vão impedir pequenos invasores de entrar. As pessoas dispostas a entrar dentro de uma propriedade libertária, por assim dizer, invadir e fazer o mal, seriam muito menos poderosas e muito menos numerosas que hoje. Então, assim, os condomínios poderiam manter um corpo de segurança relativamente pequeno e relativamente barato em relação à economia deles. Por outro lado, grupos criminosos poderiam se juntar, cooperando entre si, para invadir um condomínio, depois invadir o outro condomínio. Da mesma forma que para quebrar um feixe de gravetos, você quebra um graveto de cada vez. Você não vai tentar quebrar o feixe inteiro. Agora, imagina qual seria o custo de transação para essas pessoas muito mal intencionadas cooperarem entre si e destruir uma sociedade autônoma e libertária. O mercado passaria na frente, o mercado teria uma vantagem. Os vários condomínios poderiam ter contratos de aliança para coordenar esses mesmos seguranças locais e agir conforme a necessidade. Assim como o corpo humano, se você se corta, todas as suas células brancas aí de defesa vão tudo para lá, para proteger. Os vários condomínios e sociedades privadas e pequenas monarquias libertárias que existissem no mundo libertário teriam um contrato muito parecido. Se caso algum grupo criminoso muito grande se juntasse para invadir um deles, os contratos de aliança seriam acionados e os corpos de segurança, de polícia privada, de exército privado seriam acionados para ir até aquele local. Além disso, haveria, sim, numa sociedade libertária, um esquema de guerra preventiva. Às vezes prevenir é mais barato do que remediar, né? Então, as agências privadas de segurança e as seguradoras contratadas pelos condomínios, pelas elites naturais locais, poderiam vigiar os grupos mal intencionados e desbaratá-los antes que eles fizessem qualquer coisa. Essa sociedade muito mais rica do que seria hoje, e com muito mais incentivos para ter uma cooperação natural do que tem hoje, já que hoje as pessoas mentalmente acham que tudo é papel do Estado, eles desbaratariam os grupos criminosos de forma muito mais eficiente antes que o problema acontecesse. Que a guerra destrói, a maioria das pessoas perde com a guerra. Quem ganha com a guerra são as elites. Maquiavel dizia, por que não existe uma mudança concreta? Porque as pessoas que ganham com a mudança não têm poder nenhum. Hoje, a guerra interessa muita gente e essas pessoas têm poder. Numa sociedade libertária seria bem diferente. A defesa seria algo, em termos de preparação, rotineiro, e em termos de emprego, muito raro. A paz reinaria. Essa sociedade teria inclusive dinheiro para se preparar para uma guerra que nunca virá. Basicamente é isso, respondendo a pergunta do John. Agora tem mais uma porrada de pergunta aqui. O John de novo. Em caso de ataque, em caso de guerra, não tendo um Estado com controle de armamento bélico forte, seria a população que deveria lutar? O país não seria muito frágil a qualquer tentativa de terra? John, a população, ela não só teria armas, como ela teria especialização e divisão de trabalho, né? Então, da mesma forma que a sociedade inteira não precisa produzir aviões, existem engenheiros aeronáuticos para isso, a sociedade inteira não precisaria ser uma especialista na guerra, existiriam soldados e policiais para isso. A diferença é que esses soldados e policiais ofereceriam seus serviços no mercado, eles não seriam monopolistas. Mas a divisão de trabalho, se você privatizar o setor de defesa e de segurança, ela seria ainda mais profunda. Haveria uma espécie de corpo de super soldados, mas que não seria muito grande também, porque não interessa para uma sociedade ter um corpo grande de super soldados por dois motivos. Primeiro, que as guerras seriam raras, não teria tanto mercado para guerra. Segundo, que um corpo permanente de soldados profissionais é uma ameaça à liberdade. Muitos cientistas políticos e sociólogos já pensaram nisso. A única maneira de impedir que um corpo de soldados de elite representasse uma ameaça para a liberdade e pervertesse essa lógica do mercado seria com o contínuo armamento e treinamento de toda a população em vários níveis. Então as pessoas comuns aí, contador, padre, freira, atendente de supermercado, teriam que ter um dever moral de treinar e se armar. Mas isso não seria obrigatório, porque o mercado ajustaria esse problema através de incentivos das próprias seguradoras. Depois surgiriam as milícias, aqueles soldados de fim de semana. Acima deles teriam um corpo de reservistas, que além do fim de semana ainda fica nativa a cada 2 meses, sei lá. Até chegar nos corpos profissionais de elite. Só que como haveria toda essa concorrência, todo esse
esse problema sistêmico, dificilmente um deles poderia abusar do poder e virar um Estado. Mas não é impossível que isso aconteça. A única coisa realmente que pode nos proteger da volta do Estado é a formação moral da sociedade. Enquanto as pessoas compactuarem com a agressão da minoria, que é o indivíduo, nós vamos se ferrar. Deixa eu ver aqui mais. Douglas Vieira, vai a merda você. Aí, pô, tem um monte de gente aqui. O Estado não existe desde os primórdios da humanidade. Se fosse abolido hoje, o que garante que em algum período de tempo ele não voltaria a existir? Pergunta o Adam Siqueira. Ô Adam, nada garante. Se um paciente tem um câncer, você vai lá e remove o câncer. O câncer pode voltar? Pode. Mas nós vamos remover o câncer agora, vamos fazer o que for. O Estado não existia e passou a existir. Então, o que nós podemos dizer sobre isso? O mercado falhou? Não, porque o Estado não existia, mas o mercado também não existia ou não era tão desenvolvido. Não estou falando de material. O principal capital humano é o capital intangível da moralidade. E as pessoas não tinham isso, não tinha ética judaico-cristã. No mundo de barbarismo, nos primórdios, era muito fácil que aparecesse um Estado. Agora, se pensa o seguinte, se a humanidade tiver educação moral suficiente para abolir o Estado e mantiver essa tradição, fica bem difícil para o Estado voltar, eu imagino. Só que o preço da liberdade é eterna vigilância, né? Eu continuaria com o meu fuzil debaixo da cama. Tem mais gente aqui. Fala sobre o Ciro Gomes. Ciro Gomes é um bom filho da puta. Só que ele é um cara que fala bem, é um cara que tem retórica. Você vê que naquele debate dele com o Rodrigo Constantino, ele ganhou, pelo menos retoricamente. E é o que a esquerda faz. A esquerda não tem as manhas de disputar contra os conservadores, contra os libertários, usando os princípios lógicos argumentativos. Se houvesse uma disputatione, como tinha nas universidades medievais, a esquerda ia ser varrida do mapa. A esquerda se vale mesmo da retórica, do marketing, das palavras bonitas. E o Ciro Gomes é um especialista nisso. Um keynesiano social-democrata da pior espécie, um bandido, vagabundo, como praticamente todos os políticos são. Dicas de leitura de economia e mercado, Vitor Rocha. Economia e mercado financeiro, ele pergunta. Bom, são duas coisas diferentes. As pessoas, às vezes, quando ouvem falar em economia, pensam que se trata só de mercado financeiro. O mercado financeiro pode ser analisado sob a ótica praxeológica. Então, se você quiser ler sobre economia, eu recomendo começar do começo. 6 lições de Mises, economia numa única lição de Hazlitt. Você lê os artigos do Mises, do Mises Institute nos Estados Unidos, do Instituto Rothbard aqui no Brasil, que é o mais puro que tem. Tem o Instituto Mises Brasil também, mas lá você vai encontrar muito artigo ruim, não é filtrado. O Instituto Rothbard é melhor. Aí você pode ler, por exemplo, Robert Murphy, falando sobre economia da segurança e defesa, teoria do caos. Muito bom livro também. Se você tiver a fim de uma leitura densa mesmo, aí você pode ler Man, Economy and State, A Homem, Economia e o Estado, do Rothbard. Mas aí você vai ver todas essas indicações de leituras, você vai ver logo no começo. Se você quiser ler alguma coisa em português mais avançada, lê os livros do Biratan Jorge Ório. Ele não é um anarcocapitalista, então ele comete vários erros, mas na parte econômica ele tem uma série muito boa lá, que são 10 lições. Aí você vai se interessando por vários pontos. Quando você fala de economia, você pode ir mais para a área da epistemologia. Aí tem livros bons do Huerta de Soto, do Hans Hoppe. Ou então você pode estudar catalaxe, intervencionismo mesmo. Ou então você pode querer estudar teoria monetária e ciclos econômicos. Aí eu recomendo muito Rothbard. O que o governo fez com o nosso dinheiro. É um livrinho pequeno, mas genial. Você aprende muita coisa ali de teoria bancária. Aí sobre mercado financeiro, eu recomendo, se você souber inglês, eu recomendo muito o site Zero Hedge ou The Investors. Livro, eu recomendo o Alexander Elder para começar. Aí ele tem outras boas recomendações ali. E esses cursos aí que eles dão na Bovespa também são bons, porque você tem que conhecer o mercado financeiro se você quiser investir. Sobre economia do mercado financeiro, análise praxeológica, eu recomendo The Tao of the Capital. É um livro que tem em inglês, mas é muito bom. Ou então você vê todos os artigos e palestras do Georg Guido Husman, que ele fala muito bem do assunto também. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Benjamin Anderson também, outro grande autor, que fala muito do assunto.
Paulo Clemente, você acha que os Ancon e os Ancap poderiam juntar forças para acabar com o Estado e depois fazerem uma divisão amigável de terras? Não dialogue com o demônio. Não dialogue com o capeta. Os anarcocomunistas são massa de manobra. Eles não têm princípios morais, eles não respeitam propriedade privada, eles são o inimigo. Eles são o Estado. É muito mais fácil que o Estado se una a eles. Então, se os ANCAP quiserem se aliar com alguém, unam-se com os conservadores, os micromonarquistas, os separatistas, os católicos ultramontanos. Não vai conversar com o ANCON, que eles são inimigos também. Luiz Otávio, você é contra a imigração dos venezuelanos para o Brasil? E imigração em geral atualmente de pessoas normais, né? Exceto muçulmanos. Muçulmano é ameaça à segurança mesmo. Venezuelano. Os venezuelanos estão sofrendo muito na mão do Chaves, para você ver como que o socialismo não afeta só o lugar onde ele está. Ele afeta todo mundo que está em volta, ele afeta a humanidade. Por isso que se uma sociedade libertária... Imagina que o mundo é libertário. Se ele quisesse se manter assim, ele teria que combater qualquer foco de socialismo que surgisse. Qualquer lugar onde um indivíduo esteja sendo injustiçado. Quanto à imigração de venezuelanos, haitianos para o Brasil, é muito complicado esse assunto. É um assunto muito complexo. O problema é que, dado o coletivismo urbano que surgiu pelo fato de as autoridades municipais, estaduais e federais atropelarem as autoridades naturais locais, isso faz com que qualquer movimento migratório represente custos em forma de externalidade negativa que os cidadãos não podem arcar. Porque as ruas são estatais, os parques são estatais, a infraestrutura é estatal, querendo ou não. Então, se houver um movimento migratório, isso vai gerar um caos urbano. Isso já aconteceu no Brasil. O intervencionismo de Vargas, né, o trabalhismo, expulsou os nordestinos da sua terra, porque com o salário mínimo eles não tinham como trabalhar ali, vieram em massa para São Paulo. Destruição total de São Paulo. Crescimento desordenado. Criminalidade. Diminuição de padres per capita, como lembra o Cristiano Quioca. Isso é uma tragédia sociológica, muito mais do que os neo-ateus podem imaginar. Então, se houver um movimento de massa dos venezuelanos para cá, vai ser a mesma coisa. Vai ter criminalidade, vai ter desordenamento urbano e você não vai ter uma recuperação da Venezuela. Então eu sou contra a livre imigração, sim. Mas aí você vai fechar as fronteiras, o Estado mandando, o Estado artificialmente mandando. Se não houvesse o Estado, os bairros privados iriam se proteger. Já que o governo não deixa as pessoas fazerem isso, então que pelo menos ele faça o que nós faríamos sem ele. Essa é a resposta. Agora, se os venezuelanos quiserem imigrar por um descampado lá na puta que eu pariu do Acre, lá da Pará, de Roraima, e fazer uma comunidade deles, eu não tenho nada contra. Isso deveria ser autorizado. Aí sim, a filha da puta do Estado não vai permitir, por causa de lei ambiental, essas merdas. Eles permitem que eles venham para cidades encher o saco de quem já tá lá. Agora, ocupar um descampado, não. Então você vê que a lógica do Estado é preocupar-se com bicho, com cobra, mais do que eles se preocupam com gente. É socialismo também, vai tomar no cu. John Cardoso, o que você acha da imigração? Vai na fé, irmão, ó. Carlos Eduardo Siman. Turquia deveria ser de novo da Europa? Deus volte! Vamos capturar Constantinopla. Aquilo se chama Istambul. O nome daquele negócio é Constantinopla. Tem nada de Istambul. Vamos remover todo mundo. Nós vamos desfazer a merda que os janízaros fizeram. Cogos aprendeu a fazer live. Pois é, me ensinaram. Rafael Mutoni, qual o caminho para a abolição completa do Estado? Como seria privatizado de uma hora para outra todos os locais públicos? Pois é para você ver a merda que o Estado faz. Porque agora privatizar tudo ia ser um rolo. Os moradores das ruas iriam necessariamente injustiçar um indivíduo que está lá. Iria ter regra abusiva. Alguém seria injustiçado em alguma parte. Porque necessariamente seria um coletivismo. O mundo teria que ter evoluído naturalmente, a partir de contratos naturais, a partir de aglomerações naturais, separando e juntando, juntando e separando. Agora seria um rolo. Mas esse rolo tem que ser feito. É igual quando tem a crise monetária. Tem o boom e tem o bust. O bust é uma merda? É. Muita empresa vai à falência, muita gente desempregada, tudo vai mal, as pessoas sofrem, tem que fazer racionamento de comida dentro de casa. A filha quer um vestido, o filho quer um brinquedo, não dá.
Mas o bust é necessário, porque se você injeta moeda na economia e prolonga o boom, o bust vai ser pior. Então, quanto antes acabar com essa merda desse Estado e privatizar tudo, melhor. Porque depois vai ficando mais difícil. Mas ninguém falou que vai ser fácil, vai ser rolo, vai ter um custo de transação altíssimo. Só que esse custo de transação ainda vai ser menor do que o dano de continuar tendo o Estado, que isso pode ameaçar a sobrevivência da espécie humana. Daniel Gredio, falei o nome certo? A Igreja Católica matou pouco na Inquisição? A Igreja Católica eu acho que matou pouco na Inquisição, embora alguns abusos tenham sido cometidos porque os membros da Igreja são falíveis. A Igreja guarda o tesouro da fé, existe a sã doutrina, a Igreja é auxiliada pelo Espírito Santo, então os dogmas são infalíveis, mas os seus membros podem cometer abusos. O problema é o seguinte, quando um membro da Igreja Católica comete um abuso, ele não está agindo de forma cristã, de forma católica. E aí as pessoas pensam que aquele é o agir católico, e não é. Ele age errado justamente quando ele não está sendo católico. Só que a Inquisição matou pouco, realmente. Houve abuso de alguns. Houve. Torquemada, sim. Savonarola, Girolamo Savonarola, sim. Só que foram os próprios católicos que acabaram com a festa do Savonarola. Porque o Savonarola, no final das contas, era um herege muito pior do que qualquer herege que ele perseguiu. Mais uma vez, agindo de forma não católica. Agora, que tipo de gente a Igreja Católica combateu na Inquisição medieval? Gente da pior espécie, os hereges cátaras que matavam mulher grávida, por exemplo. Aí depois veio a Reforma. A Reforma foi uma tragédia para a humanidade. Expansão brutal do Estado. A Contra-Reforma agiu de maneira brutal algumas vezes. Noite de São Bartolomeu. Sim, mas a Noite de São Bartolomeu foi principalmente um ato estatal. O rei lá era católico, mas ele agiu como rei, não como a igreja. Esse é outro detalhe. E no final das contas, a Inquisição medieval representou um avanço jurídico, porque antes da Inquisição era disputa por combate. O rei não ia com a cara, matava. O que você vê hoje aí, por exemplo, habeas corpus, começou com a Inquisição, isso ninguém fala. A Inquisição levou muita gente a julgamento, hereges da pior espécie, fraudulentos, pessoas que fraudavam os fiéis, enganavam, propaganda enganosa mesmo. Se uma empresa fizesse hoje com um produto, o direito do consumidor cairia de pau. Quando esse produto é a fé, a defesa do consumidor, nesse caso, seria a Inquisição. Só que muito pouca gente foi condenada à morte. Tinha criminoso comum que queria ser julgado pela igreja. Tinha pessoas comuns acusadas de crimes comuns injustamente que queriam ser julgadas pela igreja para se fazer justiça, para vocês terem ideia. Aí, bom, tem um monte de pergunta aqui. Eu vou parar por aqui, depois nós podemos falar mais. Daniel de Lima Bater é a puta que te pariu. Aí tem gente falando do Oriente Médio, liberalismo contra libertarianismo, monarquias tradicionais, é muita coisa. Eu tenho coisa pra fazer, mas vou terminando por aqui. Um grande abraço às pessoas que assistiram a isso de boa vontade. E um beijo pras meninas. Até mais. Como é que conclui essa pirosca aqui? Acho que é aqui.